não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Eu queria fazer duas perguntas com relação à ideia da ciência espiritual. Assim, o senhor fala lá o seguinte, que o indivíduo ele precisa ter uma disciplina espiritual muito rígida, inclusive até dolorosa, né? E daí o senhor fala de uma autoconsciência de um núcleo do espírito humano no qual constitui a personalidade humana, que seria, no caso, o motor da história, de certa forma, né? Então eu queria fazer duas perguntas para o senhor, assim. O que consistiria esse local no qual se desenvolve a autoconsciência e a personalidade? E outra, essa questão da autoconsciência é a questão básica do ser humano. A autoconsciência consiste em você contar para você a sua própria história honestamente. Tá certo? Esse que é o sentido do exame de consciência cristão, que é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Se você não faz... Né? Veja, o meu falecido amigo, quase meu guru, o Ronald Alfredo César Miller, dizia que você crescer, você se desenvolver sem você revisar constantemente as suas atitudes interiores, até você se candidatar a uma neurose, porque você perde o fio da sinceridade, está entendendo? Quer dizer, muitas forças em torno de nós nos impelem, vamos dizer, a mentir, a trapacear, a representar papéis, às vezes até por amabilidade, você não quer desgostar uma pessoa, e aquilo vai criando uma marca de falsidade, vai impregna um pouquinho de falsidade aqui, outro pouquinho, daqui a pouco você não sabe mais quem é você. Então é por isso que todo dia você tem que examinar e ver o que você fez, por que fez, você está entendendo? E você tem que recuperar, no meio dos vários papéis que você desempenhou, você tem que recuperar a sua própria voz, para você poder falar com a sua própria voz para o próprio Deus. Sim. Você está entendendo? Mas um mundo complexo como o de hoje, né? A experiência de Santo Agostinho mostra isso, quer dizer, a verdadeira sinceridade só é possível se você souber que você está perante um observador onisciente a quem você não pode enganar. Porque se for, vamos dizer, apenas sinceridade para apenas os seres humanos, você sabe que você não pode falar do mesmo jeito para sua mulher, para sua filha, para o vizinho, para o seu inimigo. Você tem uma linguagem para cada um. Então, a gente nunca diz a verdade completa para nenhum deles. A gente só pode dizer a verdade completa no nosso próprio coração e para o próprio Deus, porque Ele sabe a verdade. Então, esse exercício de... O que a Bíblia quer dizer com esse caminhar diante de Deus? É o sujeito que está o tempo todo, tá certo? Dando para si mesmo o feedback do que ele fez, diante de um observador onisciente ao qual ele não pode enganar. Esta disciplina, tem que ser uma coisa de ferro, a gente não pode ceder nisso aí. Esta é a disciplina que mantém a sanidade humana. Esta é inclusive a base da inteligência, porque não adianta dizer o nego, tem QI 280, depois tem QI 280, mentiu 3 vezes para si mesmo, já baixou para 12,5. Tá entendendo? A inteligência é fruto do desejo da verdade. Se você quer a verdade, com toda a sinceridade, com todo o coração, você vai obtê-la. Está entendendo? Sim, entendi completamente. Então, esta é a base do negócio. Veja, para o estudioso de filosofia e ciências humanas, isso é fundamental, porque a própria consciência dele é o órgão cognitivo do qual ele precisa para entender a conduta alheia e para entender o que se passa na sociedade humana. Quer dizer que se a lente interna dele está suja, melou tudo, ele não vai enxergar nada, vai ser uma fantasia. Quer dizer, o sujeito mente para si mesmo, como é que o homem que é falso pode captar a verdade? Ele só vai captar a falsidade. Então existe uma disciplina ascética da inteligência, que é essa disciplina da sinceridade. Não precisa necessariamente ser praticada no contexto religioso. Tá certo? Porque às vezes até praticar veja, o sujeito a praticar confissão no contexto religioso, às vezes serve até para ele escapar da verdadeira sinceridade. Porque ele pensa, eu vou lá, confesso meia dúzia de coisa para o padre, fica tudo limpo. Então não é assim. Assim como a doutrina, no caso. Claro. Quer dizer, os rituais e a doutrina é a mesma coisa, é uma coisa altamente falsificável. Claro. Então tudo isso não adianta nada. Eu não sou contra nem a doutrina, nem contra os rituais, mas isso aí, pensando bem, é nada. Porque quando o Cristo diz, não adianta você ficar, vamos dizer, orando com a boca. Você tem que orar em... O que ele diz? Note as palavras. Ele diz, orai em espírito e em verdade. Será que a pessoa não entende? Quer dizer, em espírito de você para você mesmo, no seu pensamento, na sua consciência. E o que é para você ficar fazendo essa coisa? Você tem que lembrar os seus
nos seus atos todos, não é só os pecados, você tem que ter que tomar consciência de si, ver o que você fez e retomar a sua sinceridade depois de você ter mentido para si mesmo e os outros, você reconquistar o seu coração diariamente, você voltar, reconquistar a sua voz, reconquistar a sua sinceridade, reconquistar a sua vida, porra. Tá entendendo? Isso é uma coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Agora, esses cretinos que não entendem a religião, eles pensam não, que aquilo lá é acreditar numa doutrina e ficar repetindo aquela porra por mera crença. Ora, porra. Fundamentalismo versus ciência. Mas isso é uma coisa de animal. O cara que, olha, dá vontade, eu não vou nem responder, eu vou encher a sua cara de porrada, vou bater em você, não vou explicar porque estou batendo, tá entendendo? Eu passo o resto da vida tentando adivinhar porque que apanhou, tá entendendo? Se não entender, até amanhã vai apanhar de novo, porra. Era assim que tinha que ser, porra, não é possível, porque burrice de... Porra, o sujeito tinha que ter uma cota de burrice que o sujeito comprava, tá entendendo? Né? Sim. E daí, quando gasta aquilo, ele tem que pagar mais. Agora, como é de graça, os caras abusam, porra. Uma pergunta sobre lá o seu livro lá, o Jardim das Aflições, né? Uhum. Tem um trecho lá que o senhor comenta, faz a... Bom, me desculpe o rompimento do tema aí, mas faz como é que é mesmo, uma comparação entre a ideia de que a doutrina era uma espécie de copo d'água, uma espécie de recipiente, e a fé é a água, né? Que seria assim... Quanto mais a pessoa se agarra à doutrina, de certa forma, ela nunca consegue alcançar o máximo possível da acesso espiritual. Bom, a coisa básica é o seguinte, eu estou falando com relação ao cristianismo. Sim, o pessoal exatamente. pensa que a fé consiste em você acreditar na doutrina cristã. Não é isso. A fé consiste em você acreditar na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e nas promessas que Ele faz. Isso eu compreendi. Então, é a confiança que você tem numa pessoa. Agora, a tradução disso em termos doutrinais é um negócio complicadíssimo que leva muitos anos. E que a maior parte da pessoa pode nem compreender, sem nem por isso deixar de ter fé. Sim. Você está entendendo? Quer dizer, a confiança numa pessoa é uma coisa simples, é uma atitude simples e direta. Agora, a concordância com uma doutrina depende de você ter estudado essa doutrina. Aliás, a formulação da doutrina pode ser muito problemática. Não existe formulação perfeita de doutrina nenhuma. Você está entendendo? Sim, compreendi. Então, por exemplo, vamos supor, você confia numa pessoa, né? Confia na sua mãe, confia na sua namorada, confia na sua mulher, confia no seu pai, né? Agora, se você disser, se eu perguntar assim, exponha no papel por que você confia. É complicado. É difícil, né? É difícil mesmo. Bem complicado. É da mesma coisa. Por que você confia em Nosso Senhor Jesus Cristo? Não, confio porque Ele fez milagre, porque Ele me curou, porque Ele disse isso, disse aquilo. Quer dizer, por mais que você diga, não expressa a coisa inteira. Tá entendendo? E, ademais, se a fé fosse confiar numa doutrina, tá certo? Quer dizer, aceitar uma doutrina, vamos dizer, por mera crença, seria uma imbecilidade. Sim. Não é isso? Então, vamos dizer, a doutrina é uma estrutura. Agora, o que enche essa estrutura de vida é a verdadeira fé, quer dizer, a confiança que você tem na pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa confiança, inclusive, vamos dizer, como toda confiança humana, ela é vacilante, ela sobe, ela desce, tá? Tem hora que perde. Isso, vamos dizer, a dúvida, o enfraquecimento da fé faz parte da dialética da própria fé. E volta com mais força depois. Volta com mais força. Mas como qualquer confiança humana, o sujeito confia na mulher dele, não confia? Muito bem, mas de vez em quando ele está viajando, o cara foi lá para a guerra do Iraque, está lá por 2 anos, mas o que a minha mulher está fazendo nessa hora? Não é assim? É verdade, a realidade se impõe em algumas Depois situações. você volta, você vê que ela só ficou cuidando da casa dos seus filhos, quer dizer, você volta a confiar nela. É assim qualquer relação humana. Raiz, por que não há de ser a mesma coisa na confiança que você tem no Nosso Senhor Jesus Cristo? A mesma coisa. Claro, perfeitamente. Não, agora, os caras imaginam, os inimigos da religião pensam assim, é a fé dogmática que você tem que reafirmar constantemente. Isso é na cabeça deles, isso é fantasia idiota, de quem não sabe. É como esse ignorante desse Richard Dawkins, esse discípulo dele, esse que tem no Brasil, esse bando de cretino, tá entendendo? Esses caras, eles têm uma concepção pueril, porque eles são ignorantes, não sabem nada a respeito da religião e escrevem livros inteiros a respeito. Então eles imaginam, é a crença cega. Nós temos a razão, eles têm a crença cega. Fala, vai pra puta que pariu. Só você pra encher o saco. Pavô? Eu? É o Luiz Gamboja, aqui de Minas Gerais. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. No programa passado você estava falando da inveja, né? Aham. Aí estava falando que a inveja no Brasil parece que é norma, né? Nossa, é a cultura da inveja. Aí veio a pergunta seguinte. A inveja, ela
só prejudica por uma espécie de conspiração? Ou tem algum fenômeno... Não, o grande problema da inveja é o seguinte, é que a inveja afasta o invejoso dos bens que ele deseja. Porque ele tem inveja, porque ele sente que aqueles bens não serão acessíveis a ele jamais. E quanto mais ele inveja, mais ele não é que nem o sujeito que tem cobiça. Cobiça é quando você quer um negócio para você e você luta para obtê-lo, mesmo que seja por meios ilícitos. Mas o invejoso não luta para obter os bens, ele luta para destruir quem os tem. Mas quando ele destrói o sujeito que tem, ele destrói os bens junto, então ele nunca tem, está sempre insatisfeito. Mas as pessoas em geral têm a seguinte dúvida. Essa destruição seria por uma certa assim, boicote ou seria um fenômeno paranormal? Assim, o tal do olho gordo. Não, olha, existe, veja, eu não sei se é o olho gordo propriamente dito, mas eu sei que tem um elemento que é importante, que é o medo do olho gordo. O medo do olho gordo torna as pessoas vulneráveis. O sujeito tem medo de que o outro olhe feio para ele. Tá certo? Então ele se torna, vamos dizer, ele aceita a opinião de um grupo que pode estar errado, só porque ele tem medo de ser medo do mal olhado. Quem escreveu coisas maravilhosas sobre isso foi o Jack Wheeler. Jack Wheeler é um aventureiro que tem aqui nos Estados Unidos, né? Que era um caçador de tigre, alpinista, etc, etc. E é um sábio, tá certo? A única coisa que eu discordo dele é que ele é anti-tabagista fanático, mas é um grande sujeito, eu gosto muito dele. E ele escreveu uma série de artigos, vamos dizer, explicando a fragilidade do pessoal conservador, direitista, liberal, etc, etc, pelo medo do olho gordo. Eles têm medo que o pessoal da esquerda olhe, né, faça cara feia para eles. E o medo do olho gordo é um dos grandes mecanismos de controle social que existe hoje. Então é uma a criação própria da mente da pessoa, né? Agora, pode haver um elemento espiritual aí na origem remota disso, a origem civilizacional disso, tá entendendo? Mas no caso individual não precisa ter nenhum mecanismo espiritual específico, porque já é um mecanismo, um automatismo que existe dentro da própria sociedade, já está consolidado. Né? A gente vê o seguinte, quando aparece um palhaço que nem esse governador de São Paulo, esse Cláudio Lembo, né? Tentando se fazer de bonzinho, falando mal da elite, a que ele mesmo pertence, é porque ele tem medo do olho gordo. Tem medo que o pessoal esquerdista olhe ele mal, pense mal dele. É o sujeito que não quer que os outros pensem mal dele, ele já está perdido, já está amarrado, porque vão pensar necessariamente. Mas se eu fizer questão de agradar, olha aqui, eu faço a questão de agradar a minha família, de agradar a Deus em primeiro lugar, de agradar minha família, de agradar meus amigos, os outros eu quero que se fodam, tá entendendo? Eu não estou a fim de agradar todo mundo. Eu não sou tão lindo assim que deva ser amado pela humanidade, tá entendendo? Eu me conformo em receber só aquele pouquinho de amor que o ser humano necessita. Né? A opinião dos outros, pode ter aí milhões de Rodrigues Constantinos, né, que vão lamber sabão, tá entendendo? Eu não estou querendo que todo mundo me ame. Se você quer que todo mundo te ame, você termina que nem o Hitler. Então o que é o Hitler? É um caso, vamos dizer, de carência afetiva monstruosa, quer ser amado pela humanidade. Tirando os judeus, evidentemente. Ele diz, olha, eu jogo o judeu no lixo, os outros têm que me amar. O senhor falou, você falou de uma origem civilizatória, né? Onde é que a gente pode buscar isso? Esta é uma fragilidade humana, vamos dizer, que você não consegue explicar por motivos sociais, porque ela é universal. Seria cosmológico. Então você só vai encontrar explicações de ordem espiritual mesmo, quer dizer, uma fragilidade intrínseca da alma humana. Você está entendendo? Que a expõe a ser continuamente explorada e ludibriada, tá certo? Ou por pessoas de más intenções, ou até por seitas demoníacas, que dominam massas inteiras de pessoas nessa base. Eu tenho um caso na família assim. E quem não tem? E quem não tem? Todo mundo tem. Bom, espero que tenha respondido pelo menos um pouco da sua pergunta. E tem mais gente na fila aí. Deixa eu falar com os outros então. Obrigadão, hein? Obrigado. E o que é o socialismo não pode ser apreendido pelo simples conteúdo da proposta. Quer dizer, como o autor da proposta a apresenta. Tá certo? Porque quando ele apresenta, vai vir sempre na linguagem das qualidades e das expectativas e das esperanças, etc, etc. Tá certo? Quem examinasse a substância do conceito de socialismo em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, se alguém tivesse examinado isto com seriedade, chegaria à seguinte conclusão: o que é o socialismo em substância?
Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político. Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político. Com a promessa, é claro, que depois ele vai repartir tudo. Mas, de qualquer modo, os detentores do poder político se tornam instantaneamente também os detentores do poder econômico. Ora, vocês devem se lembrar que em 64, quando houve o golpe militar, teve um monte de comunista que saiu correndo, pedir ajuda para amigo rico para ele ir embora para a Europa. Isso quer dizer que você tinha um hiato, uma separação entre o poder político e o poder econômico. Tá certo? Quando, ao contrário, você tem um problema com um sujeito rico, você pode recorrer às autoridades, aos detentores do poder político, tá certo? E, portanto, aos controladores do aparato jurídico, policial, etc., para que o protejam contra essa pessoa. No socialismo, isso é eliminado. O poder econômico está todinho na mão das mesmas pessoas que detêm o poder político. Portanto, a possibilidade de que isso evolua no sentido da democracia ou da liberdade é nula. Isso é impossível. Então, quem quer... Acontece o seguinte, que o Manifesto Comunista, quando foi lançado, não atraiu a atenção de intelectuais. Atraiu a atenção só de militantes. Então, você não vai ver professores de filosofia na época examinando isso. Começaram a examinar 70 anos depois. Tá certo? Mas se algum intelectual realmente qualificado tivesse examinado o Manifesto Comunista, ele diria imediatamente isso. Olha, isso que você está propondo, quer dizer que o socialismo vai trazer mais liberdade, isso é materialmente impossível. Porque você está eliminando a pouca margem de manobra que um cidadão que não tem nem poder econômico, nem poder político, pode dispor, né, jogando um contra o outro, ou pedindo a um proteção contra o outro. Isso estará eliminado e você terá inventado a ditadura mais perfeita de todos os tempos. E uma vez constituída, esta ditadura não poderá ser desmantelada. Por quê? Se você disser, não, mas nós fazemos socialismo, daí nós vamos dividir o poder político entre as pessoas. Não pode haver político sem poder econômico que o sustente. Como o poder econômico já está na mão dos detentores do poder, então acabou, não tem para onde correr e não tem como desmontar o sistema. Isso é exatamente o que assinalou o Martin Melian naquele livro A Tragédia Soviética, onde ele viu que as tentativas de reforma do regime soviético iriam fracassar necessariamente, porque o regime era irreformável. Ou ele desmantela, ou ele fica como está. Então quer dizer que o socialismo é essencialmente ditadura. O socialismo sob qualquer das suas formas. Seja o socialismo internacional dos marxistas, seja o socialismo nacional dos nazifascistas e assim por diante. Então ninguém examinou e a discussão sobre o socialismo continuou na base de figuras de linguagem, sem que ninguém prestasse atenção na substância do que estava sendo ali proposto. A camada intelectual é constituída de pessoas frágeis. Sempre foi assim. São pessoas que às vezes não têm uma posição definida na sociedade, têm muitas ambições e poucos meios de realização, então é um pessoal que sempre traz um grande ressentimento dentro de si. Né? E olha o mundo e vê o que lhe parece ser a vitória dos maus, que nem sempre são tão maus quanto ele imagina. Tá certo? Mas diante dessa revolta, ele vendo o poder do mal no mundo, ele se impressiona com o poder do mal. E impressionar-se com um poder já é cultuá-lo, já é cair sob o domínio dele. Né? Então o sujeito começa a entrar na dialética do mal, ele lê Maquiavel, ele lê Nietzsche, essa coisa toda, e vai tentando elaborar a sua revolta, sem perceber que com isso ele está, ele próprio, se transformando num instrumento do demônio. Quer dizer, quanto mais revoltado contra o mal no mundo o sujeito está, mais mal ele vai fazer. Isso é a coisa mais óbvia. Veja, nós não estamos... De fato, o ser humano não nasceu para corrigir o mundo. Né? A esfera de ação própria do ser humano é muito pequena. E hoje em dia todo mundo tem a ambição, vamos dizer, de criar um mundo melhor. Qualquer garoto de 12 anos está criando um mundo melhor. Então é esta ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrar numa luta pelo poder, porque se você quer mudar o mundo, então você precisa ter o poder de modificá-lo. Então, modificar o mundo, melhorar o mundo, passa a ser o capítulo 2. O capítulo 1 é conquistar o poder. Então esse pessoal cria uma obsessão de poder e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam eles mesmos em maiores propagadores do mal ainda. Né? Então isso não é porque o sujeito fosse um idealista, né? Esse negócio de que o jovem entra nas lutas sociais por ser idealista, eu falei, isso é uma pataquada. Falei, que garoto de 14 ou 15 anos que tem uma visão correta da sociedade, da pobreza, etc. Que garoto de 14 anos está mais interessado nos outros do que em si mesmo? Me diga, isso é impossível. Um garoto de 14 anos está lutando pela sua autorrealização.
E se ele está revoltado com a injustiça no mundo, é porque ele se sente injustiçado, embora na maior parte dos casos não o seja. Então ele projeta esse seu sentimento de injustiça nos outros e diz que ele está representando, então, os pobres e oprimidos. Isso é uma mentira. Eu digo isso analisando o quê? A minha própria geração é a mim mesmo. O que eu sabia vamos dizer, da pobreza, da miséria no Brasil, quando pela primeira vez me fascinei pelas ideias de esquerda? Não sabia coisíssima nenhuma. Eu sabia que eu estava me sentindo mal, eu me sentia mal e oprimido, então odiava qualquer coisa que representasse aos meus olhos a autoridade. Tá certo? Então estava lutando vamos dizer, pelos meus próprios interesses, pela minha própria vaidade, como todos naquela época. Né? E eu, inclusive, veja, no Partido Comunista, se você perguntar quem você conheceu, que fosse uma pessoa piedosa, caridosa, que tivesse realmente piedade pelos pobres, que tentasse ajudá-los diretamente, não conheci nenhum único, eram todos corações secos, tá certo? Todos eles, tá certo? Então o senhor está lutando pela sua própria vaidade, mas como se engana a si mesmo, achando que ele é, vamos dizer, o salvador que está lutando contra o mal. Quanto mais ele pensa assim, mais ele se impregna do mal por via da vaidade. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.